conseguires fazer aquilo que projetaste em papel numa escala de 5 metros, não é? Isso foi o desafio maior e foi difícil. Não foi fácil, mas foi espetacular. O projeto Lumen começa com uma ideia antiga que tínhamos, o sonho de criar um espetáculo grande de rua, de grandes dimensões, com grande impacto visual. Claro que não havia, era difícil arranjar verbas para tal, e de repente surgiu o convite da região de turismo e do município que haveria a necessidade de criar um espetáculo onde se promovesse o património da Unesco, classificado pela Unesco, na região centro do país, de Portugal. O Lumen foi um processo de aprendizagem, é um processo contínuo. Há uma ideia base, depois de várias reuniões que tivemos, como fazemos naturalmente em todas as produções da companhia. Há um aspecto gráfico da Natasha que começa a desenhar propostas para... Aliás, as propostas aparecem logo, digamos assim, bastante definidas. E há uma mistura entre nós todos de ideias. Portanto, o espetáculo, no fundo, é criado como costumam ser criados os espetáculos da S.A. Marionetas, de pequenas ideias de todos, que depois se juntam e que se transformam numa narrativa, neste caso. A parte burocrática do espetáculo também foi um bocadinho complicada, porque é tudo a uma escala muitíssimo maior do que nós estamos habituados, não é? Desde adquirir materiais, nós fizemos um cálculo por alto do que quantidades de materiais é que iríamos precisar. Alguns materiais, o Vorbula especificamente, é um material que não existe em Portugal, é um material que é feito na Alemanha e existe uma única loja que importa em pequeníssimas quantidades para Portugal. Portanto, a gestão da quantidade de material que íamos precisar, quando percebemos que íamos precisar mais do que tínhamos encomendado inicialmente, não foi muito fácil porque eles têm tempos de entrega, enfim, toda essa parte de encomendas, desde materiais que ferramentas que tivemos que comprar para usar especificamente nestes espetáculos porque não tínhamos, porque a construção implicava materiais que nós nunca tínhamos utilizado. Enfim, também foi um bocadinho complicado, porque é tudo a uma outra escala e são materiais que estávamos a usar pela primeira vez e, portanto, implicava também inventar um bocadinho.
Este material normalmente é feito ou é trabalhado só de uma maneira, que é de uma maneira plana. Tu usas a folha como para fazer uma cópia de um molde. E eu lembrei-me, por ser um material tão leve, lembrei-me, talvez se eu cortar isto às tirinhas e fizer rolinhos, uns nos outros, como o material cola em si, não é? Segundo o aquecimento, cola em si próprio, e lembrei-me, talvez tramando o material sobre um molde, talvez funcione. E fiz primeiro uma tentativa num protótipo, em uma escala mais pequenina, e fiquei super contente com o resultado, porque para além de ser bonito, é um material que eu acho, para além de ser plástico, é um material que parece muito orgânico, e eu fiquei contente logo com isso, e aliás ficámos todos, não é? Quando eu lhes mostrei, tipo, uma das coisas que nós gostámos mais até foi a própria textura do material, o comportamento do material é muito orgânico. E então decidiu-se, então vamos lá optar por isto e seja o que Deus quiser. O que é que iríamos precisar, o que é que não iríamos precisar, como é que corta, como é que não corta. Enfim, o Vorbla vem em folhas enormes e nós precisávamos de cortar aquilo em bocadinhos pequeninos. E o Gil e a Natasha começaram primeiro a fazer a parte da construção, e porque eu estive envolvida na parte burocrática. E no dia em que cheguei para a construção, pensei, vamos morrer aqui porque vamos ficar sem dedos para cortar o material, porque estávamos a usar tesouras perfeitamente normais. E lembrei-me, isto tem que haver uma tesoura elétrica, uma coisa que faça o trabalho mais facilmente, porque senão não conseguimos chegar ao fim, porque não vamos ter tempo para cortar tudo. E então conseguimos encontrar tesouras elétricas, porque lá está, nunca tínhamos precisado delas, portanto não sabíamos se essa existia ou não. Também tivemos que mandar vir. Pronto, houve assim uma série de descobertas que foram feitas ao longo de todo o processo de construção e tornou também a parte administrativa um bocadinho diferente daquilo a que nós estamos habituados, porque foi tudo novo, tudo a uma outra escala, tudo materiais novos, enfim, tudo diferente. Por muitas maquetes, por muitos cálculos que faças, nunca consegues perceber a dinâmica dos materiais ou o equilíbrio deles. Nós tivemos vários problemas por causa do lastro dos bonecos, portanto, o peso, o contrapeso deles para eles ficarem em pé e para se moverem, portanto, a locomoção deles. E tivemos esse cuidado e esse grande trabalho, digamos que é o grande trabalho do Lumen, é o trabalho que teve a construção das próprias marionetas.
este projeto, Lumen, surgiu de um convite da companhia de marionetes S.A. Marionetas, creio que em março, penso eu, acerca de um espetáculo que seria umas marionetes de dimensão superlativa, portanto, bonecos com 5 metros, teria que ser música que acompanhasse a ação do que esses bonecos iriam representar no recinto onde o espetáculo iria decorrer, e desde logo aceitei o desafio porque me pareceu bastante interessante. Era um conceito que há muito, portanto, eu desejava ter. Era um desafio que eu pretendia cumprir, era um desígnio que eu achava interessante, e pus-me à obra desde logo. Tivemos uma reunião preliminar onde eles me explicaram o conceito do espetáculo. Percebi que a ação iria ser uma ação relativamente lenta, dada a dimensão dos bonecos e do espaço em si, portanto tudo seria gigantesco, digamos assim. Seria uma história de amor, portanto algo lírico ou romântico, seria algo muito virado para a música sinfónica. Os bonecos iriam ter representação numa voz humana, não cantada, mas não sem letra, portanto só vocalizada. Portanto, esse era um desafio que eu achei que poderia colar bastante bem com o conceito que eles tinham. E depois toda uma série de elementos sonoplásticos que poderiam permitir o espetáculo ter uma dimensão sonora bastante interessante. O conceito musical misturado com um conceito sonoro, sonoplástico, era algo muito necessário para que o espetáculo se desenvolvesse de uma forma integrada. Portanto, quem assistisse ao espetáculo teria que sentir que tudo aquilo que ouvia se integrava perfeitamente na ação que estava a ver. Eu nunca saberia se uma determinada ação demoraria 12, 15 segundos, 11, 13,5, o que fosse. Portanto, tive que criar uma estrutura musical que pudesse ser manipulada em tempo real. Então, optei por uma estrutura por camadas, ou seja, várias estruturas musicais prontas a serem disparadas no momento certo, de forma a que a música pudesse acompanhar as movimentações, fossem elas de 12 ou de 15 segundos. E, portanto, esse foi, para mim, o grande desafio, porque a montante, a música teria que conjugar com algo que se acoplasse no momento seguinte e não poderia criar dissonâncias disparatadas, digamos assim. A grande preocupação aqui do Lumen foi principalmente fazer algo que não fosse abstrato, portanto, criar algo que as pessoas vissem, mesmo que não apanhassem a história do início, digamos assim, conseguissem entender que haveria ali uma linha narrativa, porque houve a grande preocupação de criar um espetáculo com uma história, portanto um espetáculo com uma história com princípio, meio e fim, e não somente uma parada de bonecos gigantes, digamos assim. E foi muito trabalho. Nós assumimos essa construção, todos, e com algumas ajudas também por fora, mas não muitas, porque achámos que fazia todo sentido sermos nós a construir os bonecos, como sempre o fazemos. Só que revelou-se um trabalho quase infindável e um trabalho de descoberta do próprio material durante o processo de construção. O método foi muito simples, foi trabalhar que nem um animal. Não, foi muito doloroso, sobretudo
também por causa do tempo, não é? Tu estás sempre a lutar contra o tempo e não só, contra o material, contra tudo, contra os obstáculos que vão surgindo, mas foi trabalhar de manhã à noite, quer dizer, nem havia cá escalas de horários, era acordavas e ias para lá, à noite saías de lá e no outro dia ias para lá na mesma, com as costas todas doridas e fez. Mas foi incrível, chegares ao fim destes quase 6 meses e a primeira vez que levantas um boneco daquele tamanho, não é? Porque é tudo feito às partes, obviamente aquela escala tem que ser feito, o pé é separado da perna, é separado dos braços, é separado do corpo e a primeira vez que levantas um boneco daqueles, ficas, mas fui eu que fiz isto? A par da construção havia uma série de outras coisas que se tinham que fazer e conjugar as coisas todas foi um bocadinho complicado. Nós ficamos muito contentes com este convite. Principalmente porque estamos a trabalhar com amigos. E depois pelo desafio que esses amigos nos meteram à frente. A grande preocupação do Olho de Boi foi precisamente essa, as duas grandes preocupações. Primeiro foi respeitar o tema da luz e baseámos bastante em todos os conteúdos na luz, e em pequenos apontamentos de luz. Pronto, entre a luz e a ausência dela. E a outra preocupação foi efetivamente não tirar a atenção aos bonecos. Ou seja, serem pequenos apontamentos moderados, nada de muito exuberante, mas que de certa forma que apoiassem esteticamente o momento da ação e que desse ali algum apoio cenográfico. Uma característica engraçada neste espetáculo é que normalmente os espetáculos de mapping, o trabalho é feito previamente, são feitos os conteúdos, é tudo feito, as medidas todas tiradinhas, tal, tudo certinho, chega-se ao terreno, temos um computador que metemos play e ele rola o espetáculo, não é? E normalmente costuma ser assim. Neste caso, não sendo isto um espetáculo de videomapping, mas tendo o mapping como um apoio cenográfico, como já referi, foi desafiante o facto de estarmos a disparar em tempo real. Tínhamos os conteúdos previamente feitos, obviamente, mas estar atento ali às coordenações dos bonecos, aos movimentos dos bonecos, a comunicação entre nós na regi foi hilariante, o Gil a dar indicações para os coordenadores dos bonecos a falarem para o Gil a falar connosco, quando é que deveríamos entrar, quando é que deveríamos disparar aquele conteúdo. Isso teve muita piada, ao mesmo tempo também não teve piada nenhuma, porque foi uns nervos desgraçados, mas foi muito desafiante, foi uma característica que a nós nos deu bastante gozo, para além de criar esses conteúdos, o facto de estarmos lá a trabalhar no local e a disparar em tempo real foi fascinante. Adorámos integrar este projeto, adorámos mesmo. Sentir que o coletivo funcionou foi fantástico. Para as pessoas terem uma ideia, fazer um objeto de 5 metros, onde ele se movimenta num espaço público e ser movimentado por pessoas que nunca tocaram numa marioneta, nós estamos a falar em pessoas voluntárias que vieram e trabalharam connosco, e o resultado foi maravilhoso, como se viu. Não é? E isso é o grande desafio, é construir um objeto que se manipule de tal forma fácil, que não é fácil, obviamente, onde pessoas que nunca lhe tocaram, não têm experiência nenhuma de teatro nem de marionetas,
acabaram por fazer um espetáculo maravilhoso com a nossa ajuda, digamos assim. Não, essa foi a parte melhor, é depois veres o boneco a funcionar, mesmo com pessoas que não sejam profissionais, porque no fundo até tu estás a mexer pela primeira vez num boneco daquela escala, portanto estás todos os dias a aprender, e o mais engraçado nestes bonecos é que tu não consegues mexê-lo sem ser realmente com aquela quantidade de pessoas. Tu não podes experimentar antes de estares com essas pessoas, tu não podes experimentar em casa, agora vou experimentar se ele faz este movimento, não consegues. Tens que ter mesmo 6 pessoas ali a ajudar-te a procurar os movimentos. Portanto, até foi uma busca de todos ao mesmo tempo, foi espetacular. E tivemos uma sorte incrível com as pessoas com quem trabalhámos, pá, que para além de serem super prestáveis, toda a gente teve um empenho incrível e eu ainda hoje estou super agradecida a essas pessoas para toda a minha vida. Apesar de ser espetacular gerir pessoas, também não é muito fácil, não é? Porque há muita gente, há muita coisa para pedir às pessoas para fazer e as pessoas, apesar de terem uma disponibilidade incrível, torna-se às vezes difícil conseguir conjugar tudo, porque lá está, estamos também a experimentar pela primeira vez a manipular os bonecos, porque só o podemos fazer com as pessoas lá, porque são bonecos muito grandes, não é? E acho que acima de tudo foram as duas coisas um bocadinho mais complicadas, foi a parte da construção e a parte de conseguir pôr o espetáculo todo em pé, porque no fundo tínhamos muito pouco tempo para fazer ensaios e para experimentar as reais capacidades dos bonecos, o que é que conseguíamos e o que é que não conseguíamos fazer com eles. Isso acho que foi das coisas mais difíceis. É um grande prazer. Diríamos que quando acabámos o espetáculo, nenhum de nós estava à espera da quantidade de gente que vieram ver o espetáculo Algo que Passa. Nunca, ninguém, nem nos sonhos mais profundos e mais otimistas, se alguma vez se pensou que íamos ter para aí 45 mil pessoas a ver o espetáculo. Nunca. Juro-te que não, estava a ser mentiroso se dissesse, não, vamos ter. Não, nos meus sonhos mais profundos, 2 ou 3 mil pessoas já era uma quantidade enorme de gente. Claro que quando produzes algo onde mexes com a comunidade e mexes com uma região muito grande, que não vieram só pessoas daqui, não é? Vieram praticamente do país todo, a tua percepção de encenação e de construção muda completamente. Nunca esperámos, aliás, chegámos muito contentes, ainda hoje há pessoas que te veem na rua e te agradecem a teres produzido aquele espetáculo. Isso é muito gratificante para qualquer artista, que é esse feedback que no fundo todos procuramos ter, não é? Agradar às pessoas que veem o teu trabalho. O bonito que é e quão bem funcionou no próprio dia, como as pessoas todas viram, portanto também foi um bocadinho uma estreia para nós e acho que todo este processo foi, até ao final, foi o melhor que podia ter tirado disto. Olha, o melhor disto tudo para mim foi sem dúvida o contacto com as pessoas, o trabalhar com as pessoas. Construir foi maravilhoso, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas de facto o melhor mesmo foi trabalhar com as pessoas e ver o empenho das pessoas, a acreditarem numa coisa que nem tu próprio sabias bem se era realizável, não é? Eu acho que esse para mim é melhor, o que eu levo melhor deste espetáculo, é esse contacto com essas pessoas.